Rodrigo Matos fez um levantamento muito interessante sobre o gasto dessa janela de transferência, a comparação com outras janelas do Brasil. O fato é que os 20 times da Série A ultrapassaram a casa do bilhão de reais em contratações em 2024. Antes de você explicar as artes, Rodrigo, só queria levantar uma bola aqui. Esse valor foi puxado muito pelo Flamengo, que foi o que mais gastou, quase 160 milhões de reais. Só que aí, PVC, considerando o valor e que só comprou 3 jogadores, gastou demais ou gastou bem? Quem gastou melhor nessa janela de transferência? Vamos ver o gráfico do Rodrigo primeiro? Aí a gente debate em cima dele, Domi, você acha? Pode ser. Bora lá, Rodrigo. Bom, põe aí que a gente... Vamos lá. Isso aqui é uma comparação histórica, né? A gente tem o dado consolidado, por enquanto, e aí não está completo dessa janela inteira, né? Por isso que tem a diferença aqui do 1 bilhão citado pela Domi, de janeiro, né? Que esse é o relatório da FIFA. Então, você mostra a evolução do Brasil, né? 600 milhões em compras e agora em 2024, 346 em 2023 e 114 em 2022. Como cresceu o investimento do Brasil, times brasileiros, em jogadores do exterior, né? São transações internacionais. Se quiser trocar para o quadro seguinte. E aí, anualmente, que não teve ainda esse impacto de janeiro, você já tinha essa evolução também. 2023, 720 milhões, compras 532 milhões em 2022 e 2021 não tem o dado disponível preciso, mas é menos de 500 milhões pelo que está no relatório da FIFA, porque o Brasil não ficou nem entre os 10 primeiros. Então, está aumentando o gasto dos times brasileiros com jogadores do exterior e a receita está aumentando, está meio estável. Então, na verdade, é porque entrou dinheiro novo, principalmente dinheiro das SAFs, né? O Brasil está investindo mais, gastando bem mais do que gastava anteriormente em reforços. Vamos aí para o último quadro. Essas foram as contratações mais caras da janela, citado aí pela Domi, 3 do Flamengo, né? O maior foi o Luiz Henrique, contratado pelo Botafogo ao Real Betis. Esses aí estão os valores sem bônus, né? Para usar o mesmo critério para todo mundo. O Luiz Henrique, se botar ali os bônus e tal, iria para 100 e poucos milhões. Mas o Flamengo, de fato, 3 das 4 primeiras, né? Então, portanto, você tem aí, como a Domi falou, em torno de 160 milhões de reais em 3 jogadores. É um valor bom, mas é uma janela parecida com uma janela que o Flamengo já teve em 2020, salvo engano, antes da pandemia, que ele também investiu nessa casa aí de 160 milhões de reais. Eu acho até que o clube talvez tenha uma margem para, no meio do ano, ter alguma nova contratação pelo que a gente vê do orçamento do clube, tendo vendido jogador, enfim. E aí, na sequência, Palmeiras e Corinthians, com os 2 jogadores argentinos que foram bem, Garro e Moreno, e a gente vê as SAFs, né? Primeiro o Botafogo lá em cima, mas aí tem o João Vitor do Vasco, o Vasco ainda teve, que estão fora da lista, mas tem o Adson, tem o Sforza, são jogadores que quase entraram na lista. O Corinthians investindo muito forte, né? Mais de 100 milhões, o valor do Moscardo lá, que vendeu para o PSG. Então, apesar das dívidas, o Corinthians fez uma janela com muito dinheiro, gastando bastante. E a gente não tem aqui exatamente o valor de cada um, mas ele está certamente entre os 3 primeiros. E aí o Palmeiras, que tem umas finanças muito mais saudáveis que o Corinthians, com uma postura bem mais cautelosa, né? A gente vê pelas contratações. Isso aí, a Domi está botando consolidado, Botafogo, Corinthians e o Vasco contra já é a segunda janela forte do Vasco, né? No ano passado também, desde a entrada do 777, que virou SAF. Então, o que a gente explica esse quadro aí é o Flamengo, que tem 1 bilhão de reais, o Botafogo e o Vasco, que tem o poderio da SAF, estão investindo além do que eles geram de receita, o Corinthians, que pegou o dinheiro do Moscardo e resolveu investir forte mesmo estando muito endividado, Palmeiras cauteloso, mas dentro do que pode investir, e o Atlético Paranaense muito fruto do que ele faz de fluxo de venda, né? Ele vende muito, tipo o Vitor Roque, e vai contratando jogadores para montar o time. São Paulo também com um investimento que a gente poderia dizer pelo endividamento do clube um pouco acima do que a gente poderia esperar.
PVC, e aí a gente tem essa comparação. Vai lá. Não, acho que é isso. É engraçado que você, muitas vezes, quem contrata melhor é quem contrata menos. No ano passado, o Palmeiras contratou 3 jogadores e o Santos contratou 21. O Santos foi rebaixado e o Palmeiras campeão. Essa conta do Flamengo que o Rodrigo fez, os 160 milhões, comparado com 2020, 2020 teve uma inflação um pouco porque tinha que comprar jogadores que tinham vindo emprestados, né? Tipo o Gabigol. O Gabigol chegou por empréstimo em 2019 e a efetivação da compra foi em 2020. Aí isso alavancou. E isso ajuda a entender um pouco que parte daquele dinheiro, por causa do Gabigol, foi o dinheiro para montar o grande time de 19. E é curioso você perceber que não é o mesmo volume de contratações, mas é o mesmo volume de dinheiro para formar o que é um novo time. Porque o Flamengo amanhã joga com apenas um titular de 2019. É um novo time. Tinha uma previsão de... Não, o que eu ia falar é quando eles montaram o time de 19, eles tinham uma previsão que o time ia durar 3, 4 anos. Acho até que estendeu um pouco e foi renovando e tal, não sei o quê. E aí é normal que tenha um novo ciclo de investimento e estava previsto depois de 3, 4 anos. Então já começou no ano passado, né, não é de agora, mas você está renovando o time de fato. O Gerson está fora de combate, né? Pode ser que ele volte, o Bruno Henrique pode disputar a posição, mas você tem razão, uma renovação quase inteira do time, né? É muito simbólico porque não é o mesmo número de contratações, mas é o mesmo volume de dinheiro, praticamente, que representa... Claro que essa conta que eu estou fazendo ela não é exata, né? Você podia ter um time jogando com o Gerson, jogando com o Gabigol, jogando com o Bruno Henrique, mas o fato é que o time que joga amanhã só tem o Arrascaeta. Então isso que torna simbólico. É um valor de... Quanto custa montar um Flamengo campeão? 160 milhões de reais. Claro que aqui tem um exagero. Eu estou só usando como símbolo o valor versus as montagens dos times. É uma hipérbole. Agora, sobre o segundo e o terceiro colocado. Vai lá. Não, por favor, Domi. Eu vou na sequência. Eu vou te interromper. A gente falou do Flamengo, né? Dessas 3 contratações. Aí, em segundo e terceiro, né, a gente tem Botafogo e Corinthians. Botafogo com Luiz Henrique, gastando quase o mesmo, né? Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, Lucas Alter, Alexandre Barbosa, John Pablo, Gregory, Damian Soares. E Corinthians com o Garro, Diego Palacios, Igor Coronado, Gustavo Henrique, Raniel, Hugo, Félix Torres, Pedro Raul, Mateuzinho, Pedro Henrique e Kaká. Nessas 2 comparações, considerando que são o segundo e terceiro que mais gastaram, quem foi melhor? Ih, tá mudo, Hernan. Você consegue desmutar aí? Apesar de ser um problema, como eu estava mutado aqui também, era um problema, o Corinthians ele tem essa questão financeira, porque hoje a dívida, o presidente Augusto Melo fala em 1 bi, e fala em herança maldita, né, da outra gestão que ficou à frente do Corinthians 16 anos. O Corinthians precisava fazer esse investimento no elenco, para rejuvenescer o elenco, gastou com jogadores que estão, é verdade, Félix Torres, principalmente Garro, o Pedro Raul fazendo gol, o Coronado fez uma boa partida, mas se machucou, fez uma boa estreia, mas se machucou. São bons jogadores que vão colocar o Corinthians num status diferente do que era o ano passado, mas liga o alerta na questão financeira, porque você ter uma dívida que bate na casa do 1 bi é realmente preocupante e pode ter desdobramentos como o Corinthians teve em relação ao caso Rojas. Contrata um grande jogador, contrata um jogador de status, mas não paga, dá esse imbróglio e a conta sai muito mais cara porque você tem que pagar e você não tem a questão esportiva do jogador, você não tem o desempenho dele dentro de campo. Então é um problema que a direção do Corinthians vai bem no mercado, é verdade, gasta bem, mas tem esse outro lado que tem que abrir o olho e o torcedor, hoje em dia o torcedor é muito inteligente, sabe que o clube não pode ficar afundado em dívidas como está o Corinthians, e o torcedor do Corinthians cobra, fiscaliza, isso é importante. Agora, em relação ao Botafogo, tem também muito aquela questão do pedágio, né? Bater aqui para depois ir para a Europa, é normal, é assim que trabalha o John Textor, mas como é curioso, né? Você contrata um jogador de
20 milhões de euros, esse jogador, claro, ninguém esperava, ele se machuca, e quem está brilhando era um cara que até os 22, 21, 22 anos era auxiliar de pedreiro. O futebol tem essas maluquices aí, essas voltas que dá. Luiz Henrique jogou um jogo e meio. Aqui na nossa enquete, Luiz Henrique jogou contra o Flamengo e meio tempo contra o Volta Redonda. E está fora 6 jogos. Aqui na nossa enquete, quem contratou melhor, o Flamengo está disparado com 60% dos votos, depois vem o Inter com 21%, outro com 13%, vai mandando aqui nos comentários que eu vou ler, e Corinthians em último com 7%. O Inter foi o 8º que mais gastou, Marinho, só que contratou quase um time inteiro também. O Inter contratou 10 jogadores, né? No último dia da janela ontem, anunciou a contratação do Thiago Maia, do Flamengo, volante, e do Bernabei, o Alejandro Bernabei, lateral esquerdo, que chega emprestado pelo Celtic da Escócia. Eu tenho aqui a lista das contratações do Inter, tem o Robert Renan, o Johan, o Borré, o atacante, o goleiro Ivan, o Alário, o Wesley, o Bruno Gomes e o Fernando, completando a lista de reforços do Internacional. O que se fala é que o Inter, pelo menos a torcida do Inter, comenta que se reforçou muito bem, principalmente porque não perdeu grandes peças do grupo, né? Conseguiu entregar qualidade aí para o Eduardo Cudê, que segue do ano passado para esse ano, e não perdeu jogadores importantes. Mais do que isso, agregou o Borré, que inicialmente viria no meio do ano, mas conseguiu antecipar essa chegada. Tem o Alário, que também chega para o ataque, e já tinha o Ener Valencia, então um desses 3 aí tende a ficar no banco de reservas. Contratou o Robert Renan, que tem essa situação de poder ir embora no meio do ano, dependendo se for vendido pelo Zenit ou não, ele está emprestado no Inter, mas a torcida do Internacional está muito feliz com o que aconteceu. O Fernando, por exemplo, que passou pelo Sevilha, chegou do Vila Nova depois de um curto período lá, ele pode alternar a titularidade com o Thiago Maia, e quem estava jogando era o Arangues, na primeira função do meio de campo. Então são alternativas que o Eduardo Cudê ganha e que deixa a torcida do Inter realmente muito empolgada. Ao contrário do que acontece aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com o Grêmio, né? Que perdeu o Luiz Soares, que foi aí um grande fenômeno do ano passado, jogou demais, fez de tudo, levou o Grêmio praticamente nas costas e se reforçou bem pouco. O Grêmio tem como principais chegadas esse ano aí o Pavon, o Soteldo e o Diego Costa, o atacante. Então, são situações bem diferentes que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto o Inter se reforçou com muitos jogadores e investiu alto, buscando aí acabar com essa seca de títulos, o Grêmio contratou menos, apesar de ter perdido uma grande peça no grupo do Renato Gaúcho. Já eu vou perguntar para todos vocês quem contratou melhor e quem contratou pior, então já vai pensando, não com relação ao melhor jogador, mas com relação ao time e os valores. Mas eu queria fazer também uma comparação, Hernan, entre Palmeiras e São Paulo, que arredondando é um valor bem parecido, Palmeiras com Aníbal Moreno, Lázaro, Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Rômulo, e São Paulo com Ferreirinha, Luiz Gustavo, Eric Bobadilha e André Silva. Quem desses dois foi melhor nessa janela? Eu acho que o São Paulo, pela necessidade e pelo que o São Paulo tem já no elenco. Hoje o São Paulo precisa de um lateral esquerdo, porque aconteceu tudo que aconteceu na questão do Caio Paulista. O Palmeiras, assim, na minha visão, já faz algumas temporadas que o Abel pede um centroavante. E o Abel vai perder o Endrick no meio do ano, que vai embora para o Real Madrid, está sacramentado isso. Já tinha que ter colocado esse centroavante para ir se adaptando ou ganhando corpo dentro do Palmeiras. E esse jogador não foi contratado, e o Palmeiras vai contratar na próxima janela. Contratou o Rômulo. O Rômulo é muito bom jogador, aposta. Para mim, o único jogador que chegou e já está assim, ó, vestindo a camisa, faixa e já está com o carinho da torcida é o Aníbal Moreno, que era um jogador que já era para ter sido contratado na outra janela. O Abel Ferreira pegava o telefone e ligava todos os dias para o Aníbal Moreno. Vem para cá, vem para cá. E o Aníbal queria ir, só que o Palmeiras não conseguiu ter um acerto com o Racing à época. Deixou tudo para a última semana. Inclusive, o Palmeiras faz meia-culpa sobre essa situação. Eu já ouvi de pessoas importantes do Palmeiras de que o Palmeiras entende que errou ali. Então, o São Paulo vem mudando as características do time, vem montando um time cascudo e com um perfil de elenco vencedor. Isso
está aprovado aí com a Copa do Brasil e agora com a Supercopa, e traz jogadores, uma mescla de juventude, que você não tem um time muito velho, você traz o Bobadilla e você traz o Ferreirinha e o Eric, que são jogadores com características que o São Paulo não tinha, e jovens, e você mescla com o Luiz Gustavo, que se junta a um Rames, a um Lucas, a um Caleri, a um Rafael. Então, acho que o São Paulo foi muito bem, apesar de ter faltado o lateral esquerdo. Mas aí é a circunstância do Caio Paulista. Eu achei que, se você comparar Palmeiras e São Paulo, acho que o São Paulo foi melhor na janela. Concorda, PVC? Eu acho que quem foi melhor foi o Flamengo, que contratou menos. Por incrível que pareça, o Flamengo contratou menos. Agora, eu acho que o Internacional mudou de patamar. O Internacional quer ganhar o título brasileiro e o Internacional tem uma discussão importante, que são duas visões que a gente só vai ter certeza com o tempo. Uma que está no mercado, que são adversários dizendo que eles pegaram os 20%, os 20 milhões, o dinheiro da venda para os investidores da Liga Forte União e gastaram para fazer o mercado mais caro de todos os tempos. E do outro lado, o Alessandro Barcelos dizendo que assumiu o compromisso e que está cumprindo este compromisso, na frase do Alessandro Barcelos, e assumiu o compromisso com o Conselho Deliberativo de só gastar o adiantamento da Liga Forte União com pagamento de dívidas. E que ele consegue fazer o investimento atual porque organizou as finanças nos últimos anos. Eu não tenho como olhar nesse momento para olhar qual dinheiro está indo para qual lugar. Tem os dois depoimentos. O mercado olha com desconfiança para o Internacional. O Internacional responde que só está usando o dinheiro dos investidores para pagar a dívida. O fato é que o Internacional tem o projeto de ganhar o título brasileiro e o nível mudou o patamar. Então, acho que o Internacional investiu, mas quem investiu melhor para mim foi o Flamengo. Agora, tem outra coisa que me chama a atenção, que é o número de jogadores de Copa do Mundo que o Brasil tem. No ano passado, por exemplo, a gente tinha no Brasil, no primeiro semestre, o Everton Ribeiro, o Pedro, o De Arrascaeta e o Mendes, do São Paulo, que não conseguiu jogar. O Mendes foi titular em 2 dos 3 jogos da Copa. E o Everton Ribeiro e o Pedro não foram titulares em nenhum. E o Arrascaeta foi titular em 1. Aí, no segundo semestre, chegaram Rocher e Ener Valencia, no Inter, titulares nos 3 jogos do Uruguai e do Equador na Copa do Mundo. Eles foram eliminados na primeira fase, mas titulares em todos os jogos. O Flamengo traz o De La Cruz, que jogou 2 jogos da Copa, nenhum como titular, mas 2 jogos da Copa. Então, e o Corinthians traz o Félix Torres, que jogou todos os 3 jogos do Equador na Copa. Então você tem hoje Rocher, Félix Torres, De La Cruz, Arrascaeta, Ener Valencia, Everton Ribeiro, Pedro, são todos jogadores da última Copa. Acho que eu não esqueci ninguém. O Mendes foi embora. Essa é uma medida que não é ideal. Diga. Não, no ano passado, tu te esqueceste do Soares, no primeiro semestre. O Luiz Soares, o Grêmio claro. jogou a última Copa. Não jogou os 3 como titular, mas jogou 2 como titular. O mais importante de todos, que o Luiz Soares, gigantesco, né? Então, esse mercado de jogador de Copa do Mundo do Brasil melhorou. Boa. Agora, quem foi pior de todos, assim, considerando quem contratou, quem não contratou, né? Os jogadores que chegaram a conversar, mas não levaram, e o valor. Começa com você, né, agora. Cara, eu acho que o Marinho já deu a letra aqui. Acho que para mim foi a decepção da janela foi o Grêmio. Eu acho que ficou muito nessa coisa do Renato falar assim, não, porque nós vamos contratar, é difícil, é complicado. Falou-se muito em nomes, para mim, fora da caixinha, tá? Vai consultar o Cavani com um contrato no Boca Juniors. Uma estrela mundial aí que o Grêmio vai atrás. Então ficou muito nessa coisa jogando para a torcida e pouca efetividade. E aí não vou falar que é incompetência, porque o mercado de fato é difícil, principalmente nessa posição de centroavante. É muito difícil você encontrar um centroavante, tanto que o São Paulo foi buscar
Um garoto lá do Vitória de Guimarães que nunca tinha jogado no Brasil. Então é muito difícil essa posição, mas eu acho que ficou muito no falatório. E aí, quando trouxe o Diego Costa, que é um jogador que tem um nome, é experiente, mas no Atlético Mineiro não mostrou. No Botafogo não mostrou. Vamos ver agora no Grêmio. Eu acho que a janela do Grêmio foi bastante decepcionante. Mas o Hernan, vou PVC fazer só uma concorda? ressalva aqui. Não, uma ressalva em relação ao Grêmio é que, assim, o Internacional recebeu 100 milhões de venda antecipada de direitos, dinheiro que o Grêmio na frente vai ter e que o Inter não vai ter mais, né? Dependente de tudo que o PVC falou, que está sendo usado para pagar a dívida, você não pode comparar um time que recebe 100 milhões com outro que está com a sua receita recorrente comum e que agora tem um contrato com a Globo Futuro aí, entendeu? Então, tipo assim, e os outros também, ó, Vasco, SAF, dinheiro externo, Botafogo, SAF, Flamengo ganha 1 bilhão, Palmeiras ganha muito mais dinheiro do que o Grêmio. Eu acho que comparar o Grêmio com esses outros clubes é meio injusto porque pelo valor que o Grêmio tem disponível para Não, investimento. mas acho que a questão não é nem comparar, Rodrigo. Acho que a questão é de você ser criativo no mercado. O Grêmio não tinha dinheiro também quando foi buscar o Luis Soares. A minha ponderação é muito mais de mercado do que propriamente de dinheiro no bolso para você ir buscar. Ah, mas uma coisa tem a ver com a outra. É óbvio que tem, mas eu digo assim, o Grêmio já não é mais o Grêmio que veio da Série B, que tem uma grana menor. O Grêmio já tem possibilidade, classificou para Libertadores, o dinheiro é diferente. Então, acho que faltou um pouco, ficou muito no falatório, muito no bastidor e pouca atitude. Aí, quando traz um jogador que, para mim, é uma grande incógnita. É mais a questão da criatividade. O Grêmio, no contrato de televisão do ano passado, foi o terceiro ou quarto que mais ganhou dinheiro, né? Só essa ponderação. É verdade, o Grêmio tem uma situação financeira. Porque o Palmeiras teve um equilíbrio no final. Ontem, conversando com gente da direção do Palmeiras, eles falaram: não, eles ganharam igual a gente porque foram vice-campeões. E eu já estava considerando o Palmeiras na frente. Por isso que eu falei terceiro ou quarto, porque pelo equilíbrio que teve o Palmeiras chegando depois, fica Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. A tabela que recentemente o Alan Simon publicou dava o Grêmio na frente, mas tem um ajuste do Palmeiras que faz o Palmeiras terceiro e o Grêmio quarto. Só que ontem no Palmeiras me disseram: não, eles ganharam igual a gente. Então, assim, por isso que eu falei terceiro ou quarto. Mas, de qualquer maneira, ele estava ali num patamar parecido com o Palmeiras de dinheiro de televisão, que não é o único dinheiro, né? Evidentemente. A receita do Palmeiras é maior.